Joel, se Deus é amor e nos aceita como somos, ele vai exigir um padrão alto para entrar no céu? Se Deus é amor e nos aceita como somos, não é uma condicional para nós continuarmos fazendo, é uma carta branca para fazer aquilo que nós queremos. Nós precisamos entender o amor de Deus. Vamos lá. Deus é amor, mas por que Deus é amor? Deus é amor porque ele criou esse mundo para ter relacionamento, vamos dizer assim, para se relacionar. Ele criou o homem, criou esse mundo, criou o homem para ter relacionamento com o homem. A ideia é que nesse sentido de perfeição o homem passasse a eternidade com ele, mas teve o pecado e o homem preferiu pecar, escolheu pecar, Adão e Eva, e por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Deus é amor pelo fato de que quando ele viu que entrou o pecado no mundo e o homem agora estava indo para o inferno, ele resgatou o homem. Ele falou assim, olha, o que a gente precisa fazer agora para resgatar esse homem? Vamos entender o seguinte, quando Adão pecou, teve a separação, como se agora nós estamos vendo nesse mundo aqui, e tem uma separação, foi como se criasse um véu, um campo de força que separasse agora esse mundo do mundo de Deus. Houve uma separação entre esse mundo, entre o pecado e o reino de Deus, entre o mundo espiritual de Deus que é perfeito. Então Deus vira e fala assim, puxa vida, então agora o homem é pecador e ele está destinado para o inferno. O que eu preciso, o que nós precisamos fazer? Então, tem um preço a ser pago. Deus é amor porque ele viu que o homem estava indo para o inferno. E ele deu o seu filho como um sacrifício que morreu na cruz do Calvário, pagando um preço para que agora você não vá para o inferno, mas que você volte a ter essa comunhão, atravesse o campo de proteção aqui, o campo de força, para que agora você não vá mais para o inferno, mas para que você vá agora morar no reino de Jesus Cristo. E a separação, agora não existe mais essa separação. Você tem agora a possibilidade de ir morar no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo. É aquele que ele falou, na casa do meu pai é muita morada, dessa questão de se tornar santo, esse preço que foi pago pelo seu pecado. Então agora você tem a possibilidade de ser agora o filho de Deus. Todos, aos que creram no meu nome, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Então você que estava separado de Deus, agora destinado para o inferno, você crendo em Cristo, você tem a possibilidade de agora de ser santo, de passar a eternidade com ele, do lado dele, ao lado de Jesus Cristo, a santidade, tá? Deus é amor pelo fato disso, que ele deu a salvação para você, ele deu o seu filho para que morresse na cruz pagando um preço. Esse é o amor de Deus, é o resgate por você. Agora, você creu em Cristo, você entendeu a salvação, você agora tem um processo de santificação. É o que você faz. Imagine você uma folha branca. Aqui, imagine que você era um pecador, você tinha uma vida toda torta e amassada. Agora, quando você crê em Cristo, você é uma nova criatura. E aí você não pode se apresentar todo torto, todo amassado diante de Jesus Cristo, diante de Deus, diante de Jesus Cristo. Você precisa se consertar, você precisa, a sua vida torta, você precisa se acertar. Ah, mas eu ainda tenho um cantinho aqui que ainda da minha vida que eu estou pecando e ainda está torto. Não, você precisa se acertar. Sem a santidade, você não pode se apresentar diante de Deus, diante de Jesus Cristo, todo torto, todo sujo, todo amassado. Você, aquele que pecava, não peque mais. E que a questão de se tornar, de se endireitar, é o fato de você tornar-se reto, um homem reto, íntegro. Você não mais viver essa vida torta, amassada, mas você procurar agora se acertar, se alinhar, se santificar, que é a questão de se tornar puro, de se apresentar diante de Deus reto, limpo, íntegro, santo, que é a questão justamente de se santificar. Essa é a questão. Então, se Deus é amor, ele é amor. Não é se, ele é amor.
E esse amor não é uma carta branca para você viver a sua vida do jeito que você quer e no final, no último dia, ele vai te aceitar. E nos aceita como somos. Ele aceitou na condição da salvação, ele te deu a salvação. Ele te chamou, ele te atraiu para Jesus Cristo, deu o Espírito Santo. Então vamos lá. Ele deu o seu filho para pagar um preço, morrer no seu lugar. Ele te atraiu para Jesus Cristo, deu o Espírito Santo, mandou o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça, do juízo. E aí ele te colocou diante de Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Ah, eu creio que existe o seu reino, Jesus, eu quero morar nele. Agora, aí é questão de você se alinhar. Ele vai exigir um padrão alto para entrar no céu? Não é que ele vai exigir, ele já deixou a regra. A regra já está aí. E ele já diz, já existe o conjunto de regras. Ele não vai decidir no último dia. Ele já decidiu e já deixou esse conjunto de regras que está registrado na Bíblia. E ele deixou bem claro, sem santidade ninguém verá o Senhor. E outras questões. As minhas palavras não mudam. Será hoje, sempre, eternamente. E outra coisa que ele diz, ele deixou registrado essas leis, essas regras na Bíblia, e ele disse lá, aquele que mudar ou tirar ou acrescentar uma palavra a esse conjunto de regras, a essa Bíblia, será o quê? Ele está lá, está escrito, você não pode mudar e querer modificar, essa é a Bíblia, você não pode mudar. Ele mesmo deixou registrado, aquele que mudar, alterar ou retirar uma palavra desse livro. Então, a salvação ela existe, a santificação ela está aí preparada para você. Você entendeu ou não? O conjunto de regras já existe. Então, não é o pensamento de que ele vai exigir um alto padrão para entrar no céu. Ele já exigiu e ele já deixou o conjunto de regras ou não. Agora, primeiro, você crê em Cristo? Essa é a questão. Segundo, você crê que existe o reino dele? Você está se preparando? Você entendeu tudo isso? Se você entendeu, você não vai querer viver de acordo com esse mundo que eu te ofereço. Você vai querer morar no reino dele. E aí é que está a questão. Muitas pessoas estão entendendo que é um processo futuro. Aí ele vai. Não, ele não vai. Ele já exigiu, já deixou todo o conjunto de regras. Agora, você entendeu tudo isso? Não entendeu? É isso que você quer? Ou você quer viver, continuando vivendo os prazeres desse mundo? Essa é a decisão que você tem que tomar. Aí, por isso que ele fala, tem vários mandamentos na Bíblia, vários versículos na Bíblia que diz exatamente isso. Sede santos porque eu sou santo, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Agora entrai pela porta estreita, que é ela que te leva à vida eterna, para o reino de Jesus. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor abra os seus olhos para que você consiga realmente enxergar a vida, o reino de Jesus Cristo e que desperte no seu coração o interesse de querer viver no reino dele. De querer se acertar, se alinhar, se santificar e viver por esse caminho estreito. Que o Senhor te abençoe e te dê bastante sabedoria. Obrigado.